Aula física, exercício sobre transmissão de calor por condução. Então, são os exercícios da página 154. São 2 exercícios apenas, então, tranquilo, né? A figura eu não coloquei, que eu não consegui colar. Então, o enunciado diz que a figura mostra uma barra metálica de seção transversal quadrada. Eu fiz um exemplinho aqui, tá? Então, aqui seria quadrado. Suponha que 10 calorias fluam em regime estacionário. Quer dizer, energia térmica constante, né? Através da barra. De um extremo para outro em 2 minutos. Então, a gente tem uma informação aqui, o tempo, 2 minutos. Em seguida, a barra é cortada ao meio, no sentido transversal, e os 2 pedaços são soldados. Então, assim, ó, eles cortam aqui ao meio, colocam uma sobre a outra, soldam, e aí eles querem analisar o tempo que esse fluxo atravessa, né, pela seção transversal. Quando fala seção transversal, é a área, né, é essa área aqui, ó. Tá? E aí, como eles cortam e colocam uma sobre a outra, a área vai ficar o dobro, tá? E o comprimento, consequentemente, vai ficar a metade, vai ser a metade. O tempo necessário para que 10 calorias fluam entre os extremos da barra assim formada é... Bom, então a gente tem a lei de Fourier, né? Que a gente vai aplicar. Então é o seguinte, a gente tem a situação antes do corte e depois do corte. Eu coloquei fluxo aqui, mas o símbolo de fluxo é diferente, eu não achei aqui, então ficou como fluxo. Mas você sabe que a fórmula é a fórmula de Fourier sobre o fluxo de calor. Então, F igual a constante, né, de condutividade, que multiplica a área da seção transversal, que multiplica a variação, né, aqui é delta, variação do T dividido pelo comprimento. Então, aqui o T vai ser o tempo, tá? No próximo exercício, a gente vai usar como sendo a temperatura. Já que tempo e temperatura, existe uma proporcionalidade. Tá? Mas como ele não falou nada em temperatura aqui, só em tempo, então a gente vai usar como tempo. Bom, depois do corte, o que, que aconteceu? A constante ficou a mesma, a área dobrou. Então, 2 que multiplica o A. Igual a variação do tempo, do outro tempo, né? Depois que a barra foi cortada. Então, eu coloquei telinha. Divididos pelo comprimento sobre 2, tá? Porque o comprimento, ele diminuiu. Ok? Aqui tinha, vamos supor que tinha 10 centímetros, agora vai ter 5. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar a igualdade. Então, o fluxo, né, vai ser constante que multiplica o A, que multiplica o tempo antes do corte, né, os 2 minutos, dividido pelo comprimento total, igual constante que multiplica 2A, que multiplica o tempo depois do corte, divididos por L sobre 2. Aqui continua a mesma coisa. Esse L sobre 2, ele vai passar multiplicando pelo seu inverso, tá? Então, o 2 vem para cá, tá? E o comprimento fica ali. Então, K vezes A vezes T sobre L igual a K vezes 2A vezes T vezes 2 sobre L. O K a gente elimina, o A
a gente elimina, tá? Então, o que que vai sobrar? Tempo antes do corte igual a 2 vezes 2, 4. O L também elimina, né? O comprimento elimina. Se são iguais, a gente pode eliminar. O novo tempo, né? Tempo depois do corte, aliás, o tempo anterior, sem o apóstrofo aqui, 4 vezes T. O 4 passa dividindo, vai ficar tempo igual a T sobre 4, que é o primeiro tempo, né? Tempo depois do corte igual a 2 sobre 4, porque é 2 minutos, tá? Ou seja, 1 sobre 2, que corresponde a 0,5 minutos, ou seja, meio minuto. E o próximo? O próximo aqui é o seguinte, ó. Aqui está o enunciado, vamos ler o enunciado primeiro, depois eu mostro a figura. Uma barra metálica é aquecida conforme a figura. A, B e C são termômetros. Então, aqui está a barra, né? Aqui está a fonte de calor. Então, o fluxo do calor ele vai se dar daqui para cá. Lembre-se que esse calor ele vai ser transmitido de molécula a molécula. Ele forneceu a distância. Então, de A até B, a gente tem 80 centímetros. De C até B, 30. Portanto, de A até C, são 50. E está dizendo também que a temperatura, deixa eu voltar aqui ao enunciado, admita a condução de calor em regime estacionário e no sentido longitudinal da barra. Quando os termômetros das extremidades indicarem 200 graus Celsius e 80 graus Celsius, o intermediário indicará quanto? Então, quando aqui, nesse termômetro A, estiver marcando 200, o termômetro B vai estar marcando 80, tá? Porque aqui ele está mais próximo da fonte de calor. Então, a pergunta é qual vai ser a temperatura no ponto C, no termômetro C, nesse instante em que A estiver com 200 e B com 80. Deve ser um valor intermediário, né? Entre 80 e 200. Então, a temperatura de A, eu coloquei os dados aqui. 200 graus Celsius, temperatura de B, 80 graus Celsius. A pergunta é a incógnita, né? TC, temperatura de C. Comprimento de AB 50, né? De A. Opa, o que que eu fiz aqui? Peraí. AB 50. Não, aqui é o AC, que é 50. AC 50 e CB 30. Jogando lá na fórmula. Fluxo de A a C igual o fluxo de C para B. Aqui tá certo. Eu já vou arrumar isso aqui, senão depois eu esqueço. Bom, aplicando a fórmula de Curie, constante igual a área, que multiplica temperatura de A menos a temperatura de C, sobre o comprimento de AC. Constante, igual, né? Constante que multiplica a área, que multiplica temperatura de C menos temperatura de B. Isso aqui é a variação, tá, gente? É a variação da temperatura sobre o comprimento de CB. Então, eliminando a constante de cada lado, porque, né, se fosse 1K igual a 1K, elimina. A área é a mesma coisa, a mesma área, então podemos eliminar. Então, sobra temperatura de A menos temperatura de C sobre comprimento AC, igual a temperatura de C menos temperatura de B sobre comprimento CB. E agora o cálculo, né? Só substituir os valores, né? TA 200 menos TC, que é incógnita, divididos por 50.
igual a temperatura de C menos a temperatura de 80 sobre 30. Então, regrinha de 3, né? O 30 passa multiplicando 200 menos TC, e o 50, e o 50, só que eu inverti também não faz mal, não tem problema. 50 passa multiplicando a temperatura C, no ponto C, menos 80. Então, lembrando que aqui a gente faz a multiplicação, né, do 50 por cada termo. Então, 50 multiplicado por TC vai dar 50 TC, menos 50 multiplicado por 80, dá 4.000. Igual 30 multiplicado por 200 dá 6.000, menos, né, o sinal aqui, 30 multiplicado por C, 30C. Jogando tudo o que tem TC para o nosso lado esquerdo. Tá? Então, a gente vai jogar menos 30 TC com o sinal positivo. Então, vai ficar 50 TC mais 30 TC igual 6.000. O 4.000 passou positivo para o lado direito, vai ficar 6.000 mais 4.000. Ou seja, 50 TC mais 30 TC dá 80 TC, igual a 10.000. Passando 80 que está multiplicando, dividindo, né? Por outro lado, a igualdade dividindo, vai ficar 10.000 divididos por 80, portanto, a temperatura no termômetro C, no instante em que o A tiver 200 e o B 80, esse vai estar a 125. Então, foram esses dois exercícios que eu queria fazer. Encerrando, então, o compartilhamento. E muito obrigada.